beleza? Professor Jean Azevedo aqui para o canal Geografia, seu canal de geografia do YouTube. Carinha, já curta, compartilhe no grupo do WhatsApp da sua sala, ajude o canal do Professor Jean Azevedo. E olha, nessa aula de hoje a gente vai dar início a um projeto muito legal, que a gente vai focar nos vestibulares de São Paulo, USP, Unesp e Unicamp. Vamos tratar a geografia dentro desses grandes vestibulares. E para começar, a gente vai fazer uma abordagem grande aí de diversos temas que frequentemente caem nesses vestibulares. Vamos falar da Unesp, cara, a universidade mais democrática, que tem aí vários campos espalhados pelo estado de São Paulo e diversos cursos. Um vestibular, cara, muito legal. Vestibular que 1/3 é ciências exatas e biológicas e o restante é humanas. É um vestibular muito humanoide na primeira fase. Na segunda fase, não tem TRI, cara. Você vai fazer uma prova que cada questão vale a mesma pontuação, mas aí é dissertativa. Mas para você fazer essa segunda fase, tem que ir bem na primeira fase. Cara, eu adoro a Unesp, sou unespiano, né? E é o vestibular que vai te dar maior possibilidade aí se você for humanoide. Tranquilão, cara? Já a FUVEST, cara. FUVEST também tem campos espalhados no interior, tá? Não é só em São Paulo. Você tem Piracicaba, você tem Ribeirão Preto, Pirassununga, Bauru, também tem a nossa FUVEST, o vestibular mais temido. O vestibular da FUVEST trata as questões de uma forma diferenciada. Ela tem um nível acima das questões da Unesp e da Unicamp, cara. Então é aquele vestibular que você tem que ser o mais regular possível em todas as áreas. Não adianta ir bem somente nas questões de ciências humanas. Você tem que ir bem nas biológicas e nas exatas. O aluno regular tem chance de passar na FUVEST. Unicamp, cara. Unicamp, Campinas, mas nós também temos em Piracicaba e também em Limeira. Ó, velho, Unicamp primeira fase é totalmente diferente da segunda fase. A Unicamp na primeira fase as questões são de um nível baixo, muitas vezes até mais fáceis do que da Unesp, mas a segunda fase o nível sobe e sobe muito. A Unicamp hoje aí tem uma vasta política de cotas, cara. Se você se enquadra, aproveite. Então vamos lá, carinha. Vamos aproveitar o conteúdo e peço de novo, compartilhe o vídeo, curta, tá? E estuda cada uma das questões aí para você se preparar para os vestibulares do estado de São Paulo. Então, vamos lá. E aí, galera, então vamos para nossa aula aqui no canal Geografia, o seu canal de geografia no YouTube. Já curta, compartilhe, carinha. Então vamos lá. Uma questãozinha aí do Mackenzie. Aí você pode falar assim para mim, pô, Jean, mas por que uma questão do Mackenzie, não da FUVEST, não da VUNESP e não da Unicamp? Carinha, é muito parecido o vestibular do Mackenzie com o vestibular da FUVEST, né? Da forma de se elaborar a questão e também dos conteúdos. Então vamos lá, ó. O país representado no mapa é a China. Então nós temos aqui a China, seus 1.300.000.000 de habitantes. E ele está perguntando o que é essa área em destaque aqui. Tá? Então nós temos uma área em destaque aqui na China. E ele quer saber que área é essa. Que área é essa da China que é tão importante por ganhar essa rachuração aqui e ele te questionar por que essa região é importante, por que você deve saber dessa região? Cara, primeiro vamos lá, ó, vamos tratar de algumas coisinhas rápidas aqui da China. Então nós temos aqui uma separação onde nós temos uma China rural e uma China urbana. Nessa área aqui, ó, próximo ao Mar da China, nós temos o quê? As zonas econômicas especiais. Quiser dar uma olhadinha numa aula nossa aí de China.
Nessa região aqui nós temos o Tibete, né? A província conquistada pelos chineses lá na época do Mao Tse-tung. Então vamos lá, vamos para as alternativas e analisando ela e trabalhando o conteúdo. Ó, vamos aqui, alternativa A, ele vai falar que o Tibete apresenta movimentos separatistas. Isso é verdade? É verdade. Os quais preocupam autoridades chinesas? Cara, preocupam. Não que o Tibete tenha força política, militar e econômica para conseguir a sua independência. Mas coloca uma pulga atrás da orelha. Mas a questão é a área que está marcada aqui no mapa? Que está em destaque? Não é. O Tibete fica nessa regiãozinha aqui, ó, próxima à grande cordilheira do Himalaia, o nosso dobramento moderno. Belezinha? Então não é essa área. Vamos ver a B. A China de Noroeste, que possui uma população majoritariamente islâmica e que não se identifica etnicamente com a população da China de maioria Han. Cara, a China, ela tem algumas pessoas aí, claro, que seguem o Islã, mas eles não podem, né, expor a sua religião como expõem lá no Oriente Médio, tá? Nessa região aqui, ó, bem próxima da Ásia. Mas aquilo que eu te falei, a maioria da população é a etnia Han, aquele chinesinho que a gente está acostumado de olhinhos puxados. Tranquilão? Suave na nave? Também não é essa região, tá distante, né, na região marcada aí no mapa. Olha-se, as planícies orientais, regiões prejudicadas pela política demográfica de controle de natalidade, que se diferenciam pelo menor nível de industrialização do país. Cara, não é essa região. A área de planície, ó, vou fazer um mapinha daqui da China para ficar mais fácil, ó. Faz aqui, desce. Ó, mapinha da China, tá? Essas planícies orientais, onde estão os grandes rios da China. Tá? Então, são áreas mais na área rural chinesa. Então, a política demográfica, ela prejudica porque filho é mão de obra nessas regiões ainda. São regiões mais atrasadas da China, tá? Que apresentam, sim, um nível de industrialização menor. Mas não é a área em destaque. Tranquilão? Olha a D. É a Mongólia Interior, área de climas muito úmidos e quentes, que favorece o cultivo de gêneros como o trigo e a soja. Não, cara. Não é a área da Mongólia Interior, que é essa regiãozinha aqui, ó, próxima da Mongólia país, tá? Essa região é a alternativa E. É a Manchúria, de climas temperados, solos férteis, produção de trigo e grandes jazidas de carvão. Carinha, é o solo amarelo, o solo Loess, que você encontra nessa região da Manchúria, tá? Essa região é uma das pouquíssimas que são naturalmente férteis da China e foi dominada pelo Japão aí durante décadas, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial. Aí que leva a China, né, passar aquele grande período de fome extrema que leva os chineses a comer aí insetos, né, tudo aquilo que a gente vê na TV, que os chineses não fazem mais isso, tá? Não ficam comendo barata e besouro. Isso é na época da grande fome chinesa que os japoneses dominaram essa região, que é uma das poucas naturalmente férteis da região. Questãozinha da Unicamp, galera, uma questão legal, geografia física, aquela que pega a galera, clima urbano. Lembro você que a prova da primeira fase da Unicamp é tranquilex, cara, né? Pode fazer de boa, acertar muita questão e passar para a segunda fase, tá? Eu, analisando a parte de geografia, ela é mais fácil do que a prova da Unesp. Então vamos lá, cara. E olha, Unicamp vale a pena, né? Uma mega faculdade. Ó, o clima urbano decorre do contraste, da diferença aí, né, entre o espaço urbano e o campo circundante, né? As áreas
periurbanas, tá? O entorno, evidenciando o caráter fundamental da cidade como espaço localizado de contínua, cumulativa e acentuada derivação antrópica do ambiente. O que ele quer falar aqui? Que o homem modifica o meio, tá? E o espaço urbano foi essa área toda modificada aí pelo homem. Quando fala antrópica, lembra aí, galera, do homem, belezinha? Então vamos lá para as alternativas, ó. Ela resulta da interação da paisagem natural com o espaço construído pela ação humana. A paisagem natural não é substituída pelo meio ambiente construído. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Nas grandes cidades, as temperaturas não são mais elevadas nas áreas de contato entre o espaço rural e urbano. Carinha. Tá? Então vamos analisar aqui, ó. Ele resulta da interação da paisagem natural com o espaço construído. Tá? O clima, tá? Então você tem um espaço natural e tem o espaço construído que vai modificar esse natural. A paisagem natural não é substituída pelo meio ambiente construído. Como assim? Claro que é substituída, né? Então você tem lá a paisagem natural que é toda modificada pela ação do homem. Essa questãozinha aqui está errada. Vamos para a alternativa B. Ele resulta da interdependência entre as condições naturais e as ações humanas. Legal. Tem uma relação, uma interdependência entre o meio natural e as ações humanas. A paisagem natural interage com o meio ambiente construído, sem grandes alterações. Calma, são muitas alterações. Nas grandes cidades, as temperaturas declinam da periferia em direção ao centro. Então, ele está falando aqui que na periferia a temperatura é maior e no centro a temperatura é menor. Meu Deus! Tá? O centro é uma ilha de calor. Tá errado. Vamos para C. Ele resulta da permanência da paisagem natural pela interferência da ação humana. A paisagem natural é substituída pelas atividades agrícolas. Nas grandes cidades, as temperaturas são mais elevadas nas áreas circundantes que nas áreas centrais. Meu Deus do céu! É aquela que o muito louco marca, né? Aquele que está lá para chutar que a mãe obrigou a prestar vestibular. Cara, errada. Como assim? A área do entorno é mais quente que a área central, com a maior concentração aí de asfalto, de concreto, é a ilha de calor, é lá no centro que a temperatura é mais alta, cara. Então tá errado. Vamos para D, que me parece que é a D. Ele resulta da alteração da paisagem natural pela interferência da ação humana, certo? A paisagem natural é substituída pelo meio ambiente construído. Nas grandes cidades, as temperaturas das áreas centrais são mais elevadas que nos campos circundantes. Certinho, cara. O que ele está falando aqui? Está falando da ilha de calor, tá? Então, nas áreas centrais, onde você tem aí maior adensamento, maior quantidade de concreto, maior quantidade de materiais que absorvem mais o calor, né, que diminui o índice de reflectância, que é o albedo. Dá uma olhadinha ali na nossa aula de sensoramento remoto, que é legal, a gente fala de albedo. A temperatura é maior. Conforme a gente vai para a periferia, que você tem mais o que? Vegetação, aumenta a reflexão, consequentemente, a temperatura vai ser menor. Belezinha, tranquilo? Vamos para a próxima. Questãozinha boa da Unicamp, hein? Uma questão que dá para confundir, professor. Cara, não dá para confundir. Não dá para confundir, tá? Você vai eliminando, você perceba aqui, ó, que ela tem, né, as alternativas, você vai lendo separadamente e vai fazendo X. Pareceu um X, tá errado. Pula para a próxima. E bola para frente. Questãozinha da FUVEST. Pensa no vestibular regionalista, como eu já falei para vocês. É esse da FUVEST, né? Só quero paulista. Por isso que eles colocam questões específicas de São Paulo. Então, vamos lá, maluquinho. Ó, no corte A e B, indicado no mapa do estado de São Paulo,
as atividades econômicas mais significativas são, tá? Então, vamos aqui, ó, que você tem o Noroeste, né? O Noroeste paulista, você tem a cidade de São José do Rio Preto, mais ou menos localizada aqui. Aqui no Nordeste, você tem a cidade de Ribeirão Preto, região do Vale do Paraíba, São José dos Campos. Aqui no Oeste paulista, você tem Presidente Prudente. No centro do estado, você tem Bauru, Marília ali do lado, São Carlos, Araraquara, mais próximo a São Paulo, região metropolitana de Campinas, São Paulo, Santos, registro nessa regiãozinha aqui. Belezinha, galera? Isso aí é só para a gente se localizar, tá? Você que é de fora e vem prestar USP, Unesp, Unicamp, carinha, você tem que ter na ponta da língua, tá? Na ponta da língua, verdade, tá? Muitas informações do estado de São Paulo. Tem uma aulinha de relevo do estado de São Paulo aí, top. Então, vamos lá, vamos analisar aqui, ó. Então, você tem aqui a região, né, que é classificada como A, que vai até B, né, numa linha aí reta. No caso aqui eu não consegui, tá? Então, vamos lá. Ó, essa região aqui é o Vale do Ribeira do Iguape. Cara, Vale do Ribeira do Iguape, uma região pobre, tá? Bem pobre. Você tem uma área de APA, que é a área de preservação ambiental, né, de Mata Atlântica, né, nos mares de morros dessa região. Cidades importantes aqui, Registro, Pariquera-Açu, Cananéia, que era uma área de exportação de ouro, um porto muito importante, mas isso lá no passado. Tranquilão? Subindo aqui, ó, bem próximo dessa região aqui, você tem as áreas de caverna do Vale do Ribeira do Iguape também, né? Região ali de Eldorado, da Garganta do Diabo. Bem legal mesmo, tá? Subindo em direção, continuando aqui, você tem a região aqui, ó, de Rosana, né? Você tem uma área turística aí também em Rosana, de grande valia para a região ali do próxima do Pontal do Paranapanema, né? Na região ali do Rio Paranapanema. Conforme você vai subindo, chegando em D, aqui você tem também a pecuária, a cana como destaque, tá? Você tem cana, pecuária como destaque nessa região aí. Aí aqui em cima você tem cana como destaque de São José do Rio Preto, região de Ribeirão, Sertãozinho também, cana, do solo terra roxa, tá? São pontos aí importantes a se destacar para quem vai prestar FUVEST. Vamos para a questão? Vamos analisar as alternativas? Ó, A. Então você tem no A, reflorestamento. Você tem, continuando, cana, pecuária e turismo. Então aqui em B você tem turismo. Vamos deixar um ponto de interrogação, porque aqui você tem o quê? O Rio Paraná. Vamos deixar um ponto de interrogação aí. Vamos ler, que é uma questão, né, difícil. Você tem B, turismo. Legal, né? Região ali, como eu falei para você, das cavernas, né? Caverna do Diabo, na região ali de Eldorado. Você tem Cananéia, Ilha do Cardoso, Ilha Comprida. Você tem toda a paisagem natural que contempla essa região. Subindo, você tem reflorestamento. Pode ter a área de reflorestamento, sim, tá? De eucalipto, grandes hortos que foram criados no estado de São Paulo para corte, para fazer dormente, para trilho de trem. Você tem isso em vários pontos do estado. Aí você tem a cana. Você tem cana nessa região de Prudente, né? Ali de Presidente Epitácio, chegando ali perto de Lins, Promissão, chegando perto de Araçatuba. Pecuária, né? Araçatuba, cara, isso é importante a gente pontuar aqui, é a capital do boi gordo. Você tem até a Praça do Boi Gordo lá, né? Então vamos deixar aqui, ó, ela ganhou destaque, estrelinha. Olha-se, reflorestamento. Falei para vocês que é uma APA, área de preservação ambiental.
então não pode ser reflorestamento. Ah, já, então eu já corto duas? Já corta duas aqui, cara. Ó, vamos cortar. D. Fruticultura. Cara, o que você tem ali? Fruticultura, você tem a plantação de banana. Interessante, hein? A gente pontua isso. Você tem a produção de banana no solo hidromorfo aí na região do Vale do Ribeira. Tá? Você tem a produção de chá também nessa região, né? Banana é fruta. Aí você tem, ó, reflorestamento, como eu falei para vocês, os hortos. Aí você tem pecuária e cana que se inverte. Então, gerou uma dúvida. E aí depois você tem turismo, legal, cana, aí sobe fruticultura. Cara, aqui perto de B é difícil ter fruticultura, né? Não se exclui a atividade agrícola, mas é difícil porque é uma região muito quente, com ação aí da massa tropical continental, né? Você tem aquele verão chuvoso e muito quente, o inverno seco e quente. Não se descarta a produção, mas não é destaque. Tá? Eu vou falar uma cidade que é mais aqui em cima, que se produz fruta nessa região, que é Jales. Tá? Jales produz uva e morango, mas fica mais lá em cima, tá? No estado. Como se localizasse aqui, ó. Belezinha? Tranquilão? Então, por conta dessa alternativa, eu corto. E aí, cara, banana é tão importante assim? Banana ou turismo? Turismo, banana. Qual que é o destaque dessa região A? O destaque da região A é o turismo, tá? A banana é importante para a região, mas não é o principal destaque. O principal destaque da região A é o turismo, tá? Recebe muitos turistas, aí tanto da parte científica, né, porque é uma região ali pouco modificada pelo homem, quanto também daquele turismo predatório, né? Daí de ir para a praia e consumir nos bares e restaurantes e hotéis da cidade. Tranquilão? Vamos pular para a próxima? Questãozinha difícil, hein? A galera ia penar nela, ó. Outra questão, nossa senhora, já cai tudo muito parecido, né? Muito parecido. Outra questãozinha da FUVEST, que também poderia cair na Unesp, tá? A Unesp também pode dar uma puxadinha aí para a sardinha dos paulistas. E ele está pedindo, ó, região A, B e C do estado de São Paulo predominam que tipo de produção? Então, bem direto e objetivo. Você tem que saber o que produz nessas regiões. Como eu falei para vocês, região A, Ribeirão Preto, né? Você vê aqui que tem Araraquara sendo abarcada também. Tá? O solo terra roxa aqui do derramamento lá do pré-cambriano, que deu origem às cuestas. Né? Não sei nada disso. Assista a aula de relevo do estado de São Paulo. Essa região é produção de cana. Tá? Expansão em direção anterior da cana, do café. Né? Isso aí é já marcado na história de Ribeirão Preto e Sertãozinho, que tem inúmeras usinas, Araras, inúmeras usinas, que está ali próxima também, na Via Anhanguera, tá? Que é a rodovia aqui, ó, Via Anhanguera, que vai ligar essa região até São Paulo. Então, cana. Vamos excluir essa. Vamos excluir essa. Ixi, ficou fácil, hein? Ficou fácil. C. Olha aqui, cara, Araçatuba. Araçatuba é a capital do boi gordo, gado de corte. E a B, laranja. Você tem ali Bebedouro, um grande produtor de laranja. Olímpia, tá também produtor de laranja. Hoje diminuiu muito, tá? Mas ainda tem destaque na economia da regiãozinha aí marcada como B, a laranja. Tranquilão? Alternativa, então, C de coração, cara. Olha que coração feio. Questãozinha também tranquila, tá? Porque a gente comentou um pouquinho da outra, né? Eu acho que o aluno de fora do estado de São Paulo que presta os vestibulares tem que aprofundar. E se você mora aqui e não sabe nada, procure estudar, porque essas questões são diferenciais dentro da geografia. Uma galera erra aí
por não se preocupar com a geografia regional do estado de São Paulo. Belezinha, galera? Tranquilo, tá? Vamos mais para uma questãozinha ali, questãozinha da VUNESP. Cara, também daqueles vestibulares de medicina que utilizam a VUNESP, tá? Não é só o Unesp, você tem um monte de faculdade de medicina que também utiliza a banca VUNESP para elaborar os seus vestibulares. Então vamos lá, olha a questão regional de novo. A região sudeste, principalmente a região de Campinas, que hoje é uma região metropolitana. Região metropolitana de Campinas está conurbado ali, né? Você tem Cosmópolis, Valinhos, Vinhedo, Santa Bárbara, né? Você tem até ali Americana, muito próxima de Campinas. Tem apresentado um intenso crescimento industrial. Então, você cresce ali a indústria, né? Próximo de São Paulo, né? Então, você tem as vias que distribuem os produtos tanto para o São Paulo quanto para o Rio de Janeiro, de uma forma fácil. Você tem a Dom Pedro que facilita isso, você tem a Bandeirante, a Ianguera, a Washington Luiz. E que se destaca no que essa região, tá? Já vou lembrando vocês que o estado de São Paulo ele tem tecnopolos. Direto cai isso nos vestibulares, tá? E um deles é Campinas. E quais os outros? São Carlos e São José dos Campos. Belezinha? Então nós temos aí esses 3 grandes tecnopolos no estado de São Paulo. Campinas dá um destaque aí às telecomunicações, à informática. São Carlos no setor aeroviário. São José dos Campos também no setor aeroviário. Você tem o ITA, você tem a Embraer. São grandes tecnopolos. Tá? Então vamos para a questão aí. Alternativa A. Pelo desenvolvimento da indústria de ponta, isso é indústria de ponta? É. Estimulado pelos tecnopolos? Sim. Criados pela integração entre a comunidade acadêmica e o empresariado? Isso, cara. Para ter tecnopolo tem que ter a união de universidade mais indústria. Por quê? A universidade ela oferta mão de obra e pesquisa, e a indústria financia isso e transforma em produtos para ser comercializados. Carinha, é só lembrar, Campinas, Unicamp, São José dos Campos, ITA, São Carlos, USP e UFSCar. Alternativa A, de amor, cara. Ó, pode ser o B, predomínio de indústria de base? Não, tá? Indústria de base você vai ter ali siderurgias, você tem na Baixada Santista, né, na região ali do Rio de Janeiro de Volta Redonda, você tem também na região de Belo Horizonte. Não pode ser. C. Pela localização geográfica privilegiada próxima às matérias-primas. Cara, você está falando aqui de produtos de tecnologia, né? Você não precisa de ter beneficiamento de aço, né? Queima de combustível fóssil em grande proporção. Não. D. Pelo desenvolvimento do agronegócio na região. Tá, você tem, mas é por conta disso crescimento industrial? Usina de álcool traz crescimento industrial? Não. E pelo incremento do capital estrangeiro investido na criação de postos de trabalho e geração de emprego? Não. Tecnopolo, União, Universidade, Indústria. Belezinha, galera? Questãozinha show, hein? E também fácil, né? Aquela para se matar no ninho, rapidinho, né? 1 minutinho você vai lá e resolve. Cara, já curtiu? Já compartilhou? Já se inscreveu no canal? Não deixe de fazer isso. Canal Geografia, o seu canal de geografia no YouTube. Velho, muito obrigado, tá? Continue assistindo as aulas, curtindo, compartilhando, que aí estimula ainda mais o professor a fazer essas aulinhas direcionadas para vocês de forma gratuita. Lembre-se disso, é grátis. Compartilhe e curte para ajudar. Abraços.